Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de dezembro, celebramos São João, apóstolo e evangelista. Costuma-se dizer que a liturgia da igreja coloca ao lado do berço do menino Jesus uma rosa e um lírio. A rosa representa Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, celebrado no dia 26 de dezembro. E o lírio representa exatamente o nosso santo de hoje, celebrado no dia 27. João era filho de Zebedeu e Salomé, era um pescador na Galileia, trabalhava junto com o seu pai e com o seu irmão chamado Tiago, possivelmente era sócio também de Pedro e André, que também eram pescadores ali na Galileia, e São João foi o primeiro discípulo a seguir Jesus juntamente com Santo André. Se nós pegamos o conjunto dos 4 evangelhos, nós chegamos a essa conclusão. Inclusive, São João era o mais novo entre todos os apóstolos. Ele, quando começou a seguir Jesus, ele devia ter por volta de 20 anos de idade apenas. João conheceu Jesus quando ele estava à beira do Rio Jordão. E por que ele estava lá? Porque depois de ter recebido o batismo de perdão dos pecados, dado por São João Batista, ele se tornou um discípulo do primo de Jesus. E quando Jesus se aproximou do Rio Jordão, João e André, irmão de Pedro, escutaram João Batista dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A partir de então, eles, claro, se encantaram com Jesus e passaram a segui-lo. São João é considerado um dos principais apóstolos. Isso fica claro, por exemplo, quando nós vemos as listas com os nomes dos apóstolos nos 4 evangelhos. O nome de São João é sempre colocado junto com o nome do seu irmão Tiago e depois apenas dos nomes de Pedro e André. Além disso, a gente costuma dizer que São João forma, junto com Pedro e Tiago, uma tríade privilegiada. Por quê? Porque são 3 apóstolos que estão ao lado de Jesus em momentos muito cruciais, em momentos muito solenes. Por exemplo, no episódio da ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, na agonia de Jesus no Getsêmani. A gente consegue perceber que São João era, de fato, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele tinha um temperamento que não era fácil. Ao que tudo indica, ele era um pouco ambicioso, vaidoso e com um temperamento explosivo. A gente consegue perceber isso, por exemplo, no capítulo 10º do Evangelho de Marcos, quando João e seu irmão Tiago se aproximam de Jesus dizendo o seguinte: "Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te vamos pedir." Respondeu-lhes Jesus: "Que quereis que eu vos faça?" E eles responderam: "Concede-nos que nos assentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus não concedeu esse pedido, mas disse a eles: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e podeis ser batizados com o batismo que eu vou receber?" E aí eles responderam: "Podemos." Jesus disse a eles: "Bebereis o cálice que vou beber e sereis batizados com o batismo com que vou ser batizado. Todavia, sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado." Outro episódio que mostra dificuldades na personalidade de São João está no capítulo 9 de São Lucas, quando Jesus está atravessando, junto com seus apóstolos, a região onde os samaritanos moravam. A gente sabe que os samaritanos não se davam bem com os judeus e os samaritanos não quiseram acolher ali Jesus com seus apóstolos. Então, João e seu irmão Tiago ficaram com muita raiva daquilo e disseram o seguinte para Jesus: "Mestre, quereis que invoquemos do céu o fogo e os devore?" E Jesus disse para eles o seguinte: "O Filho do Homem veio para salvar os homens, não para perdê-los." E a partir de então, Jesus deu a Tiago e João o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, uma referência clara a esse temperamento mais impulsivo, mais explosivo que
os dois irmãos tinham. Apesar disso, Jesus investiu muito em São João. São João nos deixou não somente o quarto evangelho, mas 3 cartas ou 3 epístolas que também estão presentes no Novo Testamento. E fica muito claro nesses escritos joaninos o tema do amor. É, por exemplo, da primeira carta de São João a famosa frase: Deus é amor. Nas cartas de São João também ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Agora, aquele que ama verdadeiramente conhece a Deus e chega ao conhecimento de Deus, porque Deus é amor. No Evangelho de São João, Jesus diz aos seus discípulos como se poderia reconhecer um discípulo do Cristo. Isso lá no capítulo 13, quando Jesus diz: Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes uns para com os outros. É também no capítulo 13 de São João que Jesus diz: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Também um traço marcante dos escritos joaninos é o tema do encontro. Só tem autoridade para falar do Cristo aquele que teve um encontro, uma experiência com ele. É o que nós vemos, por exemplo, no episódio da samaritana que encontra Jesus lá perto do poço de Jacó. A primeira carta de São João começa exatamente dizendo isso. Aquilo que nós ouvimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, é isso que nós anunciamos. Ou seja, tem autoridade para anunciar o Cristo e o Evangelho aquele que teve a experiência verdadeira de encontro com ele. Isso é muito marcante nos escritos de São João. Além disso, nós vemos uma passagem marcante na última ceia, quando São João ele se inclina sobre o peito de Jesus durante a celebração da primeira missa da história da humanidade. Santo Agostinho, comentando esse trecho, diz o seguinte: Nesse momento, estando João tão próximo da fonte de luz, ele absorveu dela os mais altos segredos e mistérios que depois derramaria sobre a Igreja. São João também se destacou entre os apóstolos por ser o único dos apóstolos que permaneceu junto de Jesus aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria. Isso está descrito no capítulo 19 do Evangelho de São João, quando diz assim: Vendo Jesus sua mãe Maria e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo João a recebeu em sua casa. É muito significativo que São João se refira a ele mesmo como o discípulo amado, ou o discípulo que Jesus amava. Ele que tinha todas essas dificuldades humanas, ele foi sendo conquistado e convertido no amor, com amor, para o amor. Ele se transformou no grande apóstolo João, no grande evangelista João, exatamente porque ele teve a experiência de ser profundamente amado pelo Cristo. Ele foi realmente o discípulo amado por Jesus. Por isso, ele foi capaz de estar aos pés da cruz. Por isso, ele foi fiel estando junto com a igreja no Pentecostes e depois do Pentecostes se tornando um grande missionário. Segundo a tradição da igreja, depois de Pentecostes, João foi evangelizar na região da Ásia Menor. Esteve muito tempo, por exemplo, em Éfeso, uma comunidade cristã que havia sido fundada alguns anos antes por São Paulo. São João esteve ali junto com a Virgem Maria. Durante vários anos eles moraram ali, segundo a tradição, e ele também viajou por vários lugares da Ásia Menor, ou confirmando, conduzindo as comunidades que já existiam, ou fundando novas comunidades, novas igrejas particulares, como a gente chama hoje em dia, novas dioceses. São João, durante esse tempo de missão, foi preso várias vezes, sofreu flagelações várias vezes. Uma dessas foi quando ele esteve preso na ilha de Patmos. E ali ele escreveu o famoso livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras. Um texto relativamente antigo se refere a tudo isso da seguinte forma: Foi precisamente o cuidado pastoral das igrejas que levou o apóstolo João a escrever nos seus últimos anos o Apocalipse, o quarto Evangelho e 3 epístolas.
escreveu o Apocalipse para confortar os cristãos durante a perseguição de Domiciano. Descreve aí o poder sublime do Cordeiro sacrificado, as grandes tribulações dos fiéis, o castigo dos perseguidores e o triunfo final da Igreja. Terminada a perseguição e estabelecido em Éfeso, João escreveu o Evangelho e suas epístolas. Esse Evangelho é o mais belo e o mais sublime. Pressupõe os outros 3 evangelhos, completa-os com episódios preciosos, interpreta-os e os comprova. Então a gente percebe, a partir desse relato, realmente a importância de São João, não só como apóstolo, mas como escritor sagrado, que nos deixou um evangelho, 3 cartas, o livro do Apocalipse, como nós vemos por esse relato aqui, ao que tudo indica, ele escreveu primeiro o livro do Apocalipse e, por último, o Evangelho e suas 3 cartas. Como nós dissemos, ele viveu como verdadeiro filho da Santíssima Virgem, sendo fiel ao que o crucificado havia pedido e cuidando dela durante muitos anos. No fim das contas, São João acabou morrendo de morte natural, não se sabe exatamente o ano, mas ele morreu muito provavelmente na cidade de Éfeso entre o ano 98 e o ano 117 da era cristã, durante o tempo em que o imperador romano era Trajano. Nos inspiremos na vida desse grande santo, apóstolo, evangelista, escritor sagrado, que foi se deixando converter, tocar, moldar pelo amor de Deus. O grande tema dos seus escritos e certamente o grande tema da sua vida espiritual. Ele se descobriu como discípulo amado na hora que teve o encontro com Deus, que é amor, e desse modo se revelou na pessoa de Jesus. É muito significativo que nós celebremos a festa de São João bem perto da solenidade do Natal. Isso porque, entre os evangelistas, ele é aquele que mais claramente se refere ao mistério da encarnação, especialmente quando no prólogo do seu evangelho ele diz: o Verbo era Deus, o Verbo era a verdadeira luz que ilumina todo homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelista que nos deixou essas palavras tão preciosas deveria verdadeiramente ser celebrado perto do Natal. O evangelista do Verbo, o evangelista do amor de Deus, o evangelista que se descobriu e se descreveu como discípulo amado por Jesus. Nos inspiremos e nos descobramos também como discípulos amados do Cristo. Experimentemos a cada dia de forma renovada esse amor de Deus e sejamos propagadores dessa verdade salvífica e evangélica para aqueles a quem o Senhor nos envia no nosso tempo, nos nossos dias. São João, apóstolo e evangelista, rogai por nós.